Bom dia, o vídeo de hoje é um vídeo sobre silagem, dando umas dicas sobre silagem. Se a imagem ficar um pouco ruim é porque o sol já está se pondo. Então, eu não deu tempo de gravar antes, então eu vou gravar agora porque eu não gravei nada mais. Então, acho que era isso o vídeo para hoje. Daqui uns dias eu lanço um vídeo mais útil que esse daqui. Então, vamos lá. Eu faço silagem desde que me conheço por gente, então já faz mais de 15 anos que eu faço silagem. Uns 20 quase, sei lá. Eu tenho 24 anos, então faz tempo que nós fazemos silagem, desde que eu era bem pequenininho. Então eu vou dar umas dicas interessantes para vocês. E a primeira dela que eu acho muito interessante, que tem gente que não usa, é a lona. Aqui nós utilizamos lona na beirada, apenas porque nós temos uma desensiladeira. Daí embaixo não dá para você utilizar. Então, já que não dá para utilizar embaixo, nós utilizamos só na beirada. Antigamente, quando eu tratava tudo na conchinha ou caçamba, não sei como é que você fala. Então eu recomendo... Se você tratar na conchinha na caçamba, eu recomendo você botar a lona embaixo, porque estraga menos. Agora eu percebo que ela acaba estragando uma camadinha embaixo por causa do... por causa da silagem da terra, né? Então eu recomendaria você colocar uma lona embaixo, que fica bem interessante e melhor para você fazer o serviço. Outra dica também bem interessante é... Se você tiver uma... Isso é para propriedade pequena. Se você tiver propriedade pequena e fazer pouca silagem, então eu recomendo você fazer um silo baixo. Por quê? Porque você tem que tirar todos de uma camada. De preferência de uns 10 a 15 centímetros. O recomendado acho que é uns 20. Mas então se você for fazer um silo de silagem, eu recomendo... Tipo, que você vai tirar bem pouco por vez. Eu recomendo você fazer ele baixinho e comprido, mas antes do que você fazer ele curto, largo e alto, porque daí você estraga menos silagem e... estraga menos silagem, tipo, você não tira tudo de uma camada, daí estraga menos, mofa menos. Outra dica também bem interessante é que você tem que socar bem a silagem. Aqui eu estou socando com o forzinho, mas você tem que compactar bem a silagem, porque se você não compactar bem a silagem, vai acontecer que vai mofar bastante no meio, ela vai se encher de mofo e vai estragar toda a silagem. Então, eu não me lembro quem que comentou isso dali, então vocês dão uma pesquisada aí no Google. Se você vê uma camadinha de mofo, mais 10, 15 centímetros ao redor daquela camada de mofo está estragada. Eu sei que o pessoal não joga fora se tiver estragado, então eu sei que tu não vai jogar fora, então compacta bem para não ter esse problema. Essa silagem aqui tá... O cara veio aqui, passou as peneiras, meu primo, Thiago, e disse que ela tá um pouco grande. Ele falou que teria que cortar um pouquinho mais fino, então eu recomendo você chamar o cara que vem com as peneiras aqui, ele vai peneirar, vai dizer se o tamanho de corte tá bom ou ruim, que daí você aproveita ao máximo a silagem. Esse aqui eu acho que eu vou ter que reduzir um pouco o tamanho dela. Por celular, não, sei lá, por vídeo não se vê bem, mas os caras têm as peneiras, as coisas e vê o ponto certo. Eu também recomendo outra coisa interessante. Aqui está o grão. Vocês não vão conseguir perceber o ponto do grão aqui, mas então... chame o técnico que ele mostra. Esse aqui está no ponto o milho. O pé acho que está até um pouquinho verde. Um pouco verde o pé, tá? Mas o grão está no ponto. Então eu recomendo vocês fazerem a silagem de preferência no ponto. Preferencialmente o ponto da espiga, mais interessante do que o do pé. Caso o milho esteja no milho safrinha, geralmente, se eu não me engano, o milho safrinha tem que colher um pouco mais seco. Daí você chama os caras e eles vê bem certo o ponto. Entre colher um milho verde e um milho seco, eu prefiro colher um milho um pouco mais seco, se não der para colher no ponto. Só porque eu sei que de vez em quando dá uns pepinos e coisa, tem que colher ele muito verde ou muito seco. Então, se não puder colher no ponto, um pouquinho mais seco é ideal. Mas se não puder colher um pouquinho mais seco, colhe um pouco mais verde também. Porque se tu colher verde, o problema de colher verde é que começa a correr água, que dizem, da silagem, colher aquele chorume da silagem. Outra dica também que os caras comentam é sobre a lona. Aqui em casa, não sei se vocês já perceberam, acho que vocês já perceberam nos vídeos bem antigos que eu postei. Aqui nós colocamos uma lona nova, uma lona do ano passado, que seria esta daqui. E daí colocamos terra por cima. Não tanta terra, mas colocamos terra por cima. Não colocamos só uma lona, porque se tu colocar só uma lona, passar um cachorro, uma galinha, um papagaio, um periquito, qualquer coisa que passar por cima, corre um grande risco de cortar, porque essas lonas aqui não são tão grossas. Então eu recomendaria você colocar a lona do ano passado por cima, mas
mais a lona nova por baixo, a lona do passado por cima e colocar. O ideal é você tirar todo o ar. Então você pode, tem gente que utiliza pedra, tem gente que utiliza telha, nós aqui utilizamos terra, porque foi esse sistema que nós gostamos mais e é assim, é um pouquinho mais trabalhoso para tirar, mas estraga um pouco menos. Acho que era isso o vídeo de hoje. Não sei, deixa eu pensar se tem mais alguma coisa aí. Acho que era isso, compactar ela bem para não mofar, cobrir ela bem para não mofar, utilizar a lona nas beiradas para não... Nas beiradas de preferência e embaixo, se você não tiver desensiladeira, se possível, para estragar o mínimo possível. Outra dica interessante, que eu quase esqueci de falar. De preferência, você não utilize uma cova que verta água. Essa daqui não verte, mas tem lugar que a cova, o silo, eu falo cova porque é o costume aqui da nossa região, certo? É nome silo trincheira. Então, de preferência, você utilizar ela com desnível para baixo, para lá. Vocês estão percebendo isso, é meio lógico, né? E não deixar, essa aqui ela é um pouco inclinada assim, ó, que vocês estão percebendo. Acho que vocês não percebem no vídeo, mas ela é um pouco inclinada pro lado de cá. Pro lado de cá ela é um pouco inclinada. Então o ideal seria ela ser plana de assim, preferência plana, ou mais plano possível, e daí para baixo ela ter caída para baixo, para não acumular água. De preferência usar uma terra com cascalho e coisa, não sei que lugar tem terra vermelha, é um pouco mais complicado. E acho que era isso. Não tem mais o que dizer. Tchau pra vocês e eu vou começar a socar aqui essa silagem para não estragar. Senão não compacta bem, depois estraga, a culpa é minha.